Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Hora da Sonequinha. Hoje nós vamos falar sobre as associações para o sono, se elas existem ou não e quais são. Eu fiz um vídeo longo recentemente falando bem especificamente sobre as associações do sono. Quem tiver curiosidade, tá lá no nosso canal do YouTube e no Facebook. Aqui no Instagram a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de colocar esses vídeos mais longos, então eu vou deixar aqui embaixo o nosso canal para que vocês possam assistir completo sobre esse tema, mas eu quis voltar aqui hoje para reforçar um pouquinho porque eu acho que é um assunto interessante e que as mães têm muita curiosidade e dúvida mesmo, né, a respeito dele. Então as associações do sono, elas existem sim, né, inclusive nós adultos temos muitas associações, né, para o sono, para escovar o dente, para dormir, para tomar, enfim, para fazer várias atividades do dia, né. E isso faz parte do ser humano, né? A gente vai criando uma sequência, né? Como que eu posso dizer? Uma dependência de algumas coisas para realizar certas atividades. E com o sono não é diferente. Então, assim, às vezes eu tenho uma associação do sono com uma mantinha que eu gosto de dormir, ou às vezes não especificamente uma, mas de dormir com uma coberta. Ou eu preciso de um travesseiro mais alto, um travesseiro mais baixo, tem o meu travesseiro específico, quando eu vou viajar eu preciso levá-lo, senão não tenho uma noite tão boa de sono. Tem crianças que têm associação com um bichinho de apego, com um chupeta, enfim, são diferentes tipos de associações. O que nós precisamos olhar para essas associações, né? Elas podem ser positivas, que são associações que nos ajudam, né, a conduzir, né, a induzir o nosso sono, e elas podem ser negativas. E qual é a diferença, né? Como são essas associações negativas? O que eu considero associação negativa são aquelas associações externas e que nos causam dependências dela, né? Todo momento, né? Todo ciclo de sono que a gente tem durante a madrugada, a gente desperta e precisa dessa associação para voltar a dormir. Quando a gente tem uma associação que ela é externa e a gente precisa que outra pessoa faça ela por nós, isso acaba tendo um impacto na qualidade do nosso sono, porque a gente realmente chega a despertar, né, durante esses processos, né, durante esses ciclos de sono. E o que é isso, Luana? Qual que é a diferença, então? Uma coisa é eu estar dependente do meu travesseiro para dormir, né, que eu tô ali de noite, viro para um lado, viro para o outro, dou uma leve despertada, ajeito o meu travesseiro e volto a dormir. Outra coisa, por exemplo, eu estar dependente vou dar um exemplo, tá? Do colo da minha mãe, por exemplo, para voltar a dormir. Então, assim, a cada ciclo de sono, que dura em média 50 minutos, dependendo da idade da criança já dura um pouquinho mais, vamos colocar aí 1h30, vamos dizer, a criança ela tem um despertar e ela precisa do quê? Desse colo para conseguir voltar a dormir. Então, a cada 1h30, em média, essa criança ela desperta e ela realmente acorda e precisa da ajuda externa, né? Seja da mãe, do pai, da babá, para ela conseguir retomar o soninho dela. Isso passa a não ser legal porque a criança ela não consegue fazer um sono contínuo. É claro que isso também está relacionado à idade, né, à maturidade da criança. Um bebezinho de 2 meses, de 1 mês, ele realmente precisa desse colo para ele conseguir dormir. Ele ainda não tem mecanismos, né, ele não tem uma maturidade cerebral que consiga fazer com que ele passe desses ciclos de sono sozinho. Né? Ele ainda é uma criança que precisa. Mas crianças maiores, né, vamos falar ali depois de 5, 6, né, 7 meses, tem crianças até mais velhas que ainda têm essa associação. Então, isso seria uma associação negativa. A gente não tem que ficar paranoico com essa questão de associação também, porque senão a gente fica com medo, né, do sono dos nossos filhos e a gente acha que tudo que a gente está fazendo está criando uma associação neles. Então, o que é a minha dica para vocês, né? Qual é essa dica preciosa? Observem o ambiente do sono, como que essa criança está passando o dia e comece a prestar atenção o que acontece durante esses despertares. Toda vez que o meu filho acorda, ele precisa disso. Vamos começar a diminuir um pouquinho isso? Seja um tapinha no bumbum, seja ali a chupeta que caiu, seja o colo, né, o balançar. Às vezes a criança precisa de colo e de balanço. Vamos começar a diminuir gradativamente, diminuir um pouco o balanço. Depois de uns dias que a criança já estiver um pouco mais adaptada, você fica parada no lugar. Depois de uns dias você começa a tirar a criança um pouquinho antes do seu colo e colocar ela no bercinho dela. Isso com certeza ajuda a melhorar a qualidade de sono e a gente começa a trabalhar gradativamente essas associações. Com bastante paciência, com bastante carinho. A gente não tem que deixar a criança chorar e se estressar nesse momento, né? Por isso que eu acredito que ser gradativo, né? Fazer essas mudanças aos poucos é uma
questão assim, é uma coisa que traz segurança pra gente, nos deixa confiante quando a gente começa a perceber que isso tá tendo um impacto no sono e tá tendo um resultado, porque muitas vezes a gente acha que é impossível, né, sair daquele lugar que a gente tá. E é possível sim, mas a gente precisa ter paciência e precisa ter consistência nessas mudanças, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima!